Bom dia, meninos. Vamos começar a aula de hoje fazendo uma revisão do conteúdo que eu já pedi para vocês fazerem. Então eu quero que vocês, agora de manhã, hoje, me passem as atividades que eu pedi para vocês fazerem, porque a gente precisa corrigir esse exercício. Se vocês têm alguma dúvida, me passem as dúvidas para mim poder corrigir, tá? Senão eu vou achando que está todo mundo fazendo, está entendendo e de repente tem gente com dificuldade. Então vocês peguem as atividades, se já fizeram, mande uma foto das atividades, cada um entra lá no seu WhatsApp particular, manda uma foto para mim ver o que vocês fizeram e se eu ver que tem necessidade, nós vamos fazer algumas correções. Ou de antemão, se algum aluno falou, não estou conseguindo fazer tal exercício, me manda pelo zap que eu faço a correção e mando para vocês, tá certo? Então eu vou mostrar para vocês aqui o que foi solicitado e o conteúdo que eu pedi para vocês estudar. Vamos lá. Olha só, decomposição de um número composto em fatores primos. Nós vamos começar daqui para frente, sempre que a gente falar em decomposição de números, de um número, a gente vai fazer a decomposição por fatores primos, tá? É um método mais rápido a fazer e direto, tá certo? E aqui tem alguns exemplos, ó. Fala que todo número natural composto, o que é um número composto? Ele não é primo. Por exemplo, o número 2, o número 3, o número 5, o número 7, o número 11 são números primos. Por quê? Eles só podem ser divididos por um e por ele mesmo. Já o número composto, então o número primo possui apenas dois divisores. Já o número composto, ele possui mais de dois divisores. E no caso do 1, ele não se enquadra nem em número composto e nem em número primo, certo? Então, quando a gente pega aqui, ó, por exemplo, vou pegar o 28 e fatorar ele. Pessoal, fatorar é escrever o número em forma de multiplicação. Por exemplo, o 28 pode ser escrito 2 vezes 2, 2 vezes 2 vezes 7. Ou, como eu tenho número 2 aqui, ó, 2 ao quadrado vezes 7. 2 ao quadrado não é 4. 4 vezes 7 é quanto? 28. Então, eu tenho esses dois fatores aqui, ó, que são primos, o 2 e o 7. Só que o 2 aparece duas vezes. Nesse caso, o 36, quando a gente fatora ele por números primos, eu tenho 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Então, eu poderia escrever, eu agrupo esses dois aqui, ó, fica 2 ao quadrado, e pego esses números 3 e agrupo, 3 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9, 4 vezes 9, 36. E a mesma coisa do 10. Fatorando 10 em números primos, eu só tenho o 2 e o 5. 2 vezes 5, 10. Tá? A decomposição de um número natural em fatores primos é única, embora haja várias maneiras de escrevê-la. Por exemplo, aqui a gente tem alguns exemplos, tá? Então, o método prático é esse aqui, ó. Se eu quero fatorar o 60, eu ponho o número 60, ponho um traço aqui. Do lado de cá eu só coloco números primos. Lembrando, sempre começo com o menor número primo. Então eu faço 60, o menor número primo, como 60 é par, o único número primo par é o 2. Então eu ponho 60 dividido por 2, ó. Eu vou pegar o 60 e dividir por 2. 60 dividido por 2, 30. Coloca aqui. Então, eu já comecei a fatoração, já achei o número 2. O 30 continua sendo um número par, então eu vou usar o 2 ainda. Ah, professor, mas dá para dividir por 3. Não, eu sempre pego o número primo menor. Tá? 30 dividido por 2, 15. Veja bem, o 15 é um número que pode ser dividido por 3 e por 5, mas eu sempre vou começar com o menor número. Então, eu pego o próximo número primo, que é o 3. 15 dividido por 3, 5. Agora, 5 só pode ser por 5. 5 dividido por 5 dá 1. Então, olha só, o 60 vai ser escrito da seguinte forma: 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Está aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Esse 2 vezes 2 pode virar 2 ao quadrado. Tá certo? Então, isso aqui é uma maneira de fatorar. Aqui nós temos algumas outras fatorações
eu quero que vocês me mostrem esses exercícios aqui hoje, que eu já pedi, já tem mais de semana, tá certo? O máximo divisor comum vocês podem estar fazendo dessa forma, ou pelo método, por esse método aqui, ó. Mas aqui também ele foi feito de uma outra maneira, ele pegou os seus divisores, tá? Eu pego aqui, ó, por exemplo, uma loja vai dividir igualmente 30 chaveiros e 20 camisetas para um grupo de clientes. Sabendo que nessa distribuição não devem sobrar chaveiros nem camisas, qual é o número máximo de clientes que pode ter esse grupo? Então, como ele falou número máximo, olha só, número máximo, eu vou usar o máximo divisor comum. O máximo divisor comum é entre 20 e 30. Então, eu pego aqui todos os divisores, todos os números que dividem 20, né? 1, 2, 4, 5, 10, 20. Depois eu pego os que dividem 30, né? 1, 2, 3, 5, 7, 6 e 10. E verifico o seguinte, o maior número é o 10. Tá aqui, ó. Então, o máximo divisor comum entre 20 e 30 é o 10. Tá certo? Então, aqui tem alguns exemplos que eu pedi para vocês estudarem e também me mostrarem essas atividades aqui, ó. Que eu passei para vocês as atividades para você estar fazendo da página 63 e 65, né? Foi as últimas atividades. Então, essas aqui, se vocês não fizeram, da página 58 e 59, eu quero que vocês façam, tá? Os exercícios da página, aqui, da página, deixa eu ver, eu passei só 63 e 65, foi esses mais embaixo aqui, ó. 63 e 65. Mas inicialmente eu quero que vocês me mostrem os exercícios da página 58, 59 e 58 e 59. Façam esses exercícios, quem já fez me poste para mim, quem tiver com alguma dúvida, passa a dúvida para que eu possa estar auxiliando vocês na resolução, ok? Então essa aula de hoje eu quero a apresentação dessas atividades. Caso alguém tenha dúvida, eu faço um vídeo rápido ensinando a resolver um ou outro exercício que for necessário, tá certo? Então, vamos lá, só voltar aqui a tela. Então, pessoal, faça esses exercícios, me mostrem para a gente poder dar continuidade às aulas. Falou? Até mais!